Olá, é com muita alegria que eu estou aqui hoje no primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia Clínica e Social online. Fui convidada para falar sobre a violência doméstica e os prejuízos psicológicos para os envolvidos. Eu sou a doutora Karen Michel Esber e vou começar minha fala contando para vocês um pouco da minha caminhada profissional. Sou psicóloga, psicoterapeuta, supervisora, especialista em psicologia jurídica, especialista em terapia de famílias e casais com formação em terapia sexual de casais, mestre em psicologia social e doutora em sociologia. Fui coordenadora do programa Repropondo, atendimento psicológico a autores de violência sexual, entre 2004 e 2011, sou palestrante, professora, pesquisadora, escritora, esses dois livros que estão aqui atrás são meus, servidora pública e conselheira do Regional de Psicologia de Goiás. Eu falo a partir do lugar da psicologia social, na qual sujeito e sociedade se transformam e são transformados, e eu utilizo a teoria sócio-histórica de Vygotsky, que vai se propor a analisar a produção de sentidos e significados. Para a gente entrar um pouquinho no tema da violência, eu gostaria de começar então falando dessa complexidade que a gente nunca pode perder de vista, porque a violência ela implica na análise dos aspectos biológicos, históricos, culturais, sociais, antropológicos, psicológicos, filosóficos, religiosos, da moral e da internet e da mídia, de como que é que esses espaços narram as situações de violências. Tendo isso em mente, quando a gente traz toda essa complexidade para a forma como as identidades das pessoas em situação de violência são construídas, no nível da subjetividade, nós temos aqui também ao redor outras fontes de produção de sentidos e significados dessas identidades, como por exemplo o sistema jurídico, os próprios psicólogos e psicólogas, a mídia, o senso comum, a ciência e legislação, né? Eu vou argumentar isso mais à frente no decorrer da minha fala. Se a gente pegar a questão da violência doméstica contra a mulher e fizer uma análise histórica de como que ela foi se desenvolvendo e como que a gente chega até o ano de 2021, isso fica bem claro. Antes de 1980, ela era considerada como, aspas, um distúrbio doméstico, era a partir de uma família desestruturada. As mulheres, nessa época, elas deviam obediência aos maridos e eram responsabilizadas pela violência, porque elas deveriam cuidar dos seus maridos e dos seus lares e, portanto, não tinham assistência legal e social. Depois de 1980, ela continua sendo considerada como um crime de menor potencial ofensivo. Entretanto, com o movimento feminista, ela passa a ter maior reconhecimento público e combate político, ético e político, e as mulheres então passam a ser visualizadas como traumatizadas pós-violência, com depressões, desordens alimentares, suicídios, e começa-se a produzir um discurso de que você pode sair ou ficar neste relacionamento. Você é mulher que é vítima, você tem essa escolha. E depois, em 2006, nós tivemos a nossa Lei Maria da Penha, que para além de ter proporcionado às mulheres vítimas uma transformação concreta e de proteção, né, às mulheres, um dos maiores ganhos simbólicos da Lei Maria da Penha é que a transformação simbólica que ela oferece para a sociedade é exatamente a passagem de ser um crime, então, de menor potencial ofensivo para ser um crime passível, inclusive, de prisão.
No caso da violência sexual contra criança e adolescentes, acontece algo bastante similar. Antes da década de 1990, era considerada como uma violência invisível, ninguém falava sobre ela, e ela era tida como um crime contra a honra das famílias, e então, portanto, era uma vergonha para essas famílias. O autor de violência sexual era considerado uma pessoa desconhecida e externa, estranha à família, e a vítima era silenciada em relação à violência sofrida porque não se falava sobre isso. Depois da década de 90, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois tivemos a CPI da prostituição infanto-juvenil, a violência sexual foi entendida como algo anormal, doentia, inaceitável, como um sofrimento para essas vítimas, e as vítimas passaram a ser entendidas como coitadas, e o autor da violência sexual, um monstro perverso, tarado, psicopata. E a gente falou muito sobre o pedófilo, essa figura, essa pessoa, e a gente passou a produzir discursos sociais sobre quem seria essa pessoa. Então, eu trago aqui a Lisa Nota Machado, lá em 1998, que são autoras que vão discutir essa história das violências contra as mulheres, e elas falam sobre a questão do deslizamento e transformismo dos sentidos culturais em torno da ideia de estupro de mulheres, no qual, nesse deslizamento, há uma transformação então das sensibilidades individuais e sociais em relação às violências sexuais. E a gente pode estender essa ideia para todos os outros tipos de violência. Mary Del Priore, em 2011, ela fez esse livro incrível que eu recomendo a leitura. Ela fala sobre a sexualidade na história do Brasil e como que a gente foi se constituindo historicamente até chegarmos lá, em 2011. Então ela falava do casamento a qualquer preço, se houvessem brigas a razão era sempre dele, nada de enfrentamentos, separação era uma ameaça tanto afetiva, econômica e também de reconhecimento social, mulheres não podiam ser divorciadas. E em função de tudo isso, existia muita violência nos casamentos. Trago aqui esses 3 autores da sociologia para refletirmos sobre as maneiras pelas quais as biografias individuais e as maneiras pelas quais individualmente experienciamos nossas emoções estão submetidas às biografias sociais e aos valores da sociedade, em um processo ativo de construção, para a gente realmente não se esquecer dessa dialética sujeito e sociedade, tanto na produção dos sentidos e significados sobre as violências, como também na produção dos sentidos e significados sobre as emoções que permeiam as violências que sofremos ou que presenciamos ou que noticiamos. Trago aqui como exemplo a tese da legítima defesa da honra, que só foi entendida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2021. Isso significa que até antes dessa data, um homem podia matar uma mulher e alegar legítima defesa da honra. Então vejam, ainda nós vamos sofrer alterações emocionais e psíquicas dessas alterações legislativas, por exemplo. Hoje, em 2021, nós consideramos que bater em mulher é uma agressão, que bater em idoso é uma covardia, que bater em animais é violar direitos. Entretanto, bater uma criança ainda é educar, e isso é socialmente aceito. Outro exemplo que eu trago aqui é o da Lucy, que tinha 13 anos quando foi estuprada por um homem de 35 com imensa brutalidade. Foi ensanguentada e, ao chegar em casa, o pai, ao vê-la daquela maneira, se sentiu extremamente desgostoso porque a filha não era mais virgem.
E a lei da época dizia que o autor da violência sexual deveria ou se casar ou ir preso. Então o pai, para não sentir-se envergonhado em relação ao estupro da filha, ele ordenou o casamento da Lucy com seu estuprador. E eles ficaram por 11 anos em uma união na qual a Lucy apanhou todos os dias. Quando é que foi isso? Em 1982, em Guarulhos, São Paulo. E para quem está em dúvida, sim, até 2002 a lei brasileira era assim. Ela dizia que o autor da violência sexual poderia se casar com a vítima e não ir para a prisão. Então nós estamos falando de uma mudança de lei de apenas 20 anos. E isso num processo sócio-histórico de constituição social dos sujeitos e da nossa sociedade, isso é muito pouco tempo. Lowenkron, em 2007, ela fez uma análise de um julgamento do Superior Tribunal Federal de 1996, então somente 6 anos após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual um réu, que era um homem de 24 anos, teve relações sexuais com uma menina de 12 e ele foi absolvido pelo tribunal com o seguinte argumento, aspas, ele não poderia prever a menoridade da vítima porque ela tinha aparência e conduta de uma pessoa madura. Não era mais virgem ou inocente, mas experiente e promíscua. Jane Filipe, em 2006, ela vai falar que a nossa sociedade vivencia uma cultura da pedofilização, que implica em uma contradição entre termos, leis e sistemas de proteção à infância e adolescência e corpos infantis juvenis sedutores. Então, essa contradição, ela nos confunde e ela provoca o que a Jane está chamando de cultura da pedofilização. Trago aqui algumas consequências da violência sexual e mais especificamente do incesto para as vítimas, que são inúmeras, mas eu trago alguns exemplos aqui, como o abandono da escola, baixo rendimento na aprendizagem, baixa autoestima, ideação suicida, isolamento social, comportamentos violentos, consumo de drogas, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade elevada, fobias, pânico, medo, sintomas psicossomáticos, distúrbios do sono, pesadelos, hipersexualização, é muito frequente, a gente sabe muito pouco disso aqui, confusão entre a necessidade de afeto e a de sexo, culpa, ódio, raiva, revolta, mágoa, vingança, dificuldades sexuais na vida adulta e violência sexual na fase adulta, tanto no papel de autor da violência conjugal, falei sexual, mas é conjugal, violência conjugal, tanto no papel de autor como também no papel de vítima. A violência sexual é um segredo relacionado com a vergonha, com a culpa e com o medo do estigma, de acordo com esses autores. E no caso dos meninos vítimas de homens, existe o medo da homossexualidade. E no caso de pais e padrastos que praticam essas violências contra seus filhos e enteados, para a vítima essa violência se configura como um duplo tabu, de acordo com Pinto Júnior, que é o tabu do incesto somado ao tabu da homossexualidade. Eu trago aqui a citação de West, em 2000, que falava que os meninos sexualmente violentados por mulheres raramente as acusam por temerem ser incompreendidos. Eles temem ser ridicularizados por não terem aproveitado a experiência sexual. E nós sabemos que na sociedade brasileira esta é também uma verdade. Em minha tese de doutorado, em 2016, eu analisei as representações sociais sobre as vítimas para os autores de violência sexual contra crianças e adolescentes.
e eu identifiquei que eles manifestam uma indissociabilidade de consequências para vítimas e para eles próprios. Eu trago aqui a fala do Guilherme, que ele fala assim: é uma mágoa assim que não acaba mais, nem da vítima e nem do abusador, entendeu? Nem para a vítima, nem para o abusador. O abusador, ele está no mesmo processo que a vítima, entendeu? A gente precisa ainda entender cientificamente e em termos psicológicos o que é que essas pessoas pensam sobre as vítimas, sobre as violências que eles cometem e o que eles pensam sobre como não produzir mais violências e como não produzir mais vítimas. Eu trago aqui Theodor Adorno, de 1995, que dizem assim: é preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas vítimas. É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos. É preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem novamente capazes de cometer tais atos, na medida em que se desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos. Trago aqui a história do Ricardo, obviamente os nomes são fictícios, que analisei também na minha tese de doutorado. Ricardo fez uma tentativa de homicídio contra a ex-mulher e estuprou a enteada de uma maneira bastante violenta. Tudo isso em nome de uma suposta defesa da honra, porque ele ficou sabendo que a sua ex-mulher talvez estava traindo com o ex-marido e, portanto, pai da sua enteada, e foi então desenvolvendo nele essa necessidade de vingar-se. Relata extrema raiva e fez o uso de múltiplas drogas por 2 dias antes de chegar em casa e cometer esses crimes. Ele fala assim: não tem lógica, um trem sem base, sei lá, não dá nem para explicar praticamente o que. Silêncio. Canseira. De repente eu tô aqui com meu pai, de repente meu pai. Silêncio. Não tem lógica, entendeu? Eu sei que é uma coisa que eu sou o culpado. Não merecia nem estar vivo, sei lá. Depois do que aconteceu, eu acho que eu perdi o direito de tudo. Eu acho que é melhor eu deixar ela do jeito que ela tá, entendeu? Eu acho que eu não tenho o direito de pensar mais nada dela. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar com ela, com a mãe dela, eu pediria perdão, do jeito que ela quisesse, para ela, para as duas. Então, essa história do Ricardo traz também a mesma ideia da indissociabilidade de consequências, porque mostra claramente que ele traz também algumas consequências psíquicas a partir da violência que ele praticou. Trago também o caso do Amarildo, que após cumprir a pena privativa de liberdade, foi para o semiaberto, e eu o entrevistei enquanto ele estava nessa transição, e uma das primeiras coisas que ele fez quando ele saiu para o semiaberto foi pedir à mãe da sua enteada, a qual ele tinha cometido violência sexual, em casamento, e ela aceitou. Então eu pergunto, como é que fica a família, sendo que essa situação não foi tratada num nível psíquico, psicológico e emocional, foi tratada apenas num nível prisional e punitivo? Como é que fica a vítima depois que este padrasto volta para casa? Então, esses casos nos mostram que o maior giro paradigmático que precisamos fazer em relação às violências é superar a mentalidade punitivista do poder público e do senso comum, e nossa também, dos psicólogos, construir um fazer técnico, científico, criminal e de políticas públicas mais rico e mais complexo do que a simples e eficaz prisionalização, porque na prisão a violência tende apenas a recrudescer,
alimentada pelos códigos masculinos de sobrevivência na selva humana e pelo fortalecimento dos símbolos da virilidade violenta. Quem nos fala isso é a Costa e colaboradores em 2004. A prisão é necessária sim, mas ela não é suficiente, porque nós estamos falando de uma questão aqui que tem no mínimo dois subgrupos de questões, vamos dizer assim, que é a questão criminal e a questão psíquica. Trazer um pouquinho também sobre a discussão que nós fazemos sobre a dinâmica relacional da violência doméstica contra a mulher. Vou iniciar esse assunto dizendo que é na complementaridade relacional que a gente cresce ou adoece. Então, sendo assim, o amor pode ser construtivo ou destrutivo. Trago aqui esse caso da mulher que beija o homem que tentou matá-la com 5 tiros durante um julgamento. Ela declarou que tudo aconteceu depois que ela provocou o réu. Aspas, ele nunca tinha me agredido, sempre foi muito bom para mim e já pagou pelo erro dele, revelou. Ela completou dizendo que, aspas, ele foi o melhor homem com quem se relacionou na vida, fecha aspas. Então, para a gente entender esse e inúmeros outros casos de violência doméstica contra a mulher, nós precisamos olhar e relembrar do famoso ciclo da violência. Começa com as promessas e aí o casal entra na lua de mel, depois entra numa fase de tensão, a mulher rejeita esse homem, entra em uma fase da agressão, depois da agressão, perdão, lua de mel. Para ele, depois da agressão, negação, impunidade, promessas, lua de mel. E aí esse casal fica circulando em torno dessa dinâmica relacional que é bastante estudada pela literatura e bastante danosa para as subjetividades dos envolvidos. É por causa do ciclo da violência que muitos relacionamentos são retomados mesmo no pós-denúncia. O ciclo da violência doméstica é destruidor da autoestima para ambos e não é porque a vítima é fraca, mas sim porque o processo é muito eficiente. Eu comparo o ciclo da violência com um liquidificador e ali, quando se está rodando e rodando, é muito difícil de sair dessa situação. Um furacão, por exemplo, também é a mesma coisa. Machado e Magalhães, que são autoras que estudaram a violência doméstica, elas falam do amor e ódio, do afeto e violência e da independência e submissão como fatores que acontecem ao mesmo tempo que se ama, se odeia, ao mesmo tempo que se tem afeto, se tem violência, ao mesmo tempo que se tem independência, se tem submissão. E esse processo, então, é um processo difícil de ser superado, difícil das vítimas saírem deste lugar. Por que ela fica? Anderson e colaboradores, em 2003, fizeram uma pesquisa e olhem que interessante. 70% dos casos por promessas de mudanças, 60% por pedidos de desculpas, 53% por amor, falta de dinheiro 45%, medo do parceiro 36%, nenhum lugar para ir 28% e medo de perder os filhos 24%. Na terapia de famílias e casais, falamos bastante da transgeracionalidade da violência, das sagas familiares e das lealdades familiares. A transgeracionalidade acontece, a gente consegue ver claramente em casos de violência sexual, na qual a avó foi vítima de violência, a mãe é vítima, a neta vai ser vítima e a neta da neta vai ser vítima também, se não houver um rompimento emocional com essa saga familiar. Alvim e Souza, em 2005, falam da violência como um mecanismo de regulação dos conflitos na relação conjugal e que a não negociação das diferenças gera violência e vice-versa, caracterizando um processo de retroalimentação contínua.
Ou seja, não negocia os conflitos, tem violência, menos negociação dos conflitos, e não se sai desse ciclo também. Para além da explicação sobre os conflitos conjugais como produtores de violência, nós temos casos em que existe de fato uma relação patológica entre o casal. Então vamos pegar a Carla Liane Homolka e o Paul Bernardo como exemplos. Eles estupraram e mataram várias vítimas, inclusive a própria irmã da Carla, que foi dopada por ela para que o Paul pudesse estuprá-la. E neste evento, né, nessa situação, essa irmã acabou falecendo. E trago também aqui alguns fatos curiosos, como por exemplo o Francisco, que é o maníaco do parque, recebeu milhares de cartas de amor de mulheres interessadas em casar com ele. Ele era um estuprador, e como é que é isso, né? Como é que a gente entende essas relações? Da mesma forma, o Tiago, que está à direita, que é o assassino serial de Goiânia, ficou famoso por matar diversas mulheres e homens, e ele também recebeu essas mulheres querendo casar com ele. Então, que tipo de relação é essa que se estabelece, né, entre esses casais? Trago aqui para a gente explicar isso Machado e Magalhães, de 1998, que falam, aspas, não basta entender as relações conjugais entre homens e mulheres apenas como relações de poder ou de não poder, de desigualdade ou de igualdade, e de violência ou de não violência. Essas relações também se organizam como relações de afetividade, sexualidade, amor e paixão. Vamos falar um pouquinho também sobre a violência psicológica, que é muito comum, devastadora, perversa, silenciosa, invisível, não enfrentada pela sociedade, não deixa marcas físicas, é negada e difícil de ser detectada. Ela é a base para todas as outras violências e ela está encoberta pelo discurso da proteção, do amor e da educação. Anula a percepção e a vontade da vítima e estabelece uma comunicação paradoxal. Eu te amo, mas eu te maltrato. Ela mina a subjetividade na medida em que sequestra psicologicamente suas vítimas, produzindo inevitavelmente diversos prejuízos psicológicos. Então, mentir, trair, manipular, jogar com as fraquezas da vítima, isolar de amigos e da família e destruir vínculos. Isso é o básico da violência psicológica e é equiparado a uma estratégia de guerra na qual você enfraquece o inimigo para vencê-lo. Trago aqui o gaslighting, que é um caso gravíssimo de violência psicológica, no qual o homem faz, ou a mulher, né, um parceiro faz a vítima acreditar que está louca, que é culpada. Então, é gravíssimo por quê? Porque a partir do momento que ela começa a duvidar das suas próprias percepções, ela se perde nesse processo e aí ela está totalmente enfraquecida. Esse filme que está aqui é de 1944, então isso já está sendo documentado tanto pela literatura como também pelas artes, né, pelo cinema, há muitos anos. Beiras e Brons, em 2016, falam que autores de violência doméstica contra a mulher não reconheciam como violência o controle, a manipulação, os xingamentos, o cerceamento econômico e a insistência para a relação sexual. Nós vamos falar disso também, que é a história do estupro dentro do casamento, que para nós ainda é um tabu. Por quê? Porque a gente entende que fazer sexo com o marido é um dever de esposa. Trago a pesquisa de British e colaboradores de 2010 que analisaram 304 cenas de vídeos pornográficos mais assistidos e constataram que 88% das cenas apresentavam agressão física e 49% agressão verbal.
As formas de violência foram 41% tapas, 37% puxões de cabelo, 28% sufocamento, 75% espancamento, 49% insultos e 54% engasgos no sexo oral. Os perpetradores eram homens em 70% dos casos e em 94% dos casos as mulheres eram alvo da agressão. Então, gente, isso é muito sério, né? Porque nós estamos ensinando os homens por meio de vídeos pornográficos, e os homens se socializam na sexualidade, via de regra, por meio da prostituição ou por meio da pornografia. Nós estamos ensinando a associarem violência e sexualidade. Nós precisamos ajudar os homens a identificar o que o amor não é. O amor não é possessividade, não é domínio, não é tirania, não é manipulação calculada, não é humilhação, não é medo, não é sensação de inutilidade, não é dependência, não é dor, e ele não fere e nem despreza, muito menos mata. O amor não mata. Como é que nós vamos ensinar os homens a isso? A Lei Maria da Penha prevê os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica contra a mulher, nos quais se propõe a reeducação e a responsabilização. Isso está sendo pautado pelo movimento feminista desde antes de 2004, antes da Safiotti. A Safiotti é uma autora feminista famosa que falava assim: sofrendo essa vítima algumas mudanças, enquanto a outra parte permanece o que sempre foi, a relação pode inclusive tornar-se ainda mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de ajuda, mas poucos veem essa necessidade no agressor. As duas partes precisam de auxílio para promover uma verdadeira transformação da relação violenta. Olha que interessante, então. Já se falava sobre a transformação da díade, vítima e autor de violência. Nem é para que eles necessariamente se entendam novamente, mas é para que eles possam lidar com as emoções e os prejuízos psicológicos que a violência doméstica provoca em ambos. Eu trago aqui o exemplo do programa Repropondo, atendimento a autores de violência sexual, do projeto Invertendo a Rota e do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão Aldeia Juvenil da PUC Goiás, que eu coordenei entre 2004 a 2012, que foi a primeira experiência brasileira registrada em livro, que é este livro aqui, este livro branco. Deixa eu colocar aqui, esse livro aqui, Autores de Violência Sexual, tá? E teve uma autora que fez uma pesquisa sobre o programa e como que ele foi, e ela constatou que quando iniciam nos atendimentos, os autores relatam a necessidade de conversar, e com o passar das sessões demonstram a percepção de que os atendimentos foram importantes para que mudassem a forma de pensar sobre a violência cometida. Esse folder do programa Repropondo, nós fizemos uma frente de trabalho por demanda espontânea de homens que ainda não tinham tido contato com a justiça, que era, a gente colocou assim: se você tem compulsão sexual por criança e adolescente, existe ajuda. E a gente teve, incrivelmente, nós tivemos várias pessoas nos procurando. Então tivemos pessoas que nos procuraram no presídio, no socioeducativo e também por demanda espontânea. Isso aqui, pessoal, é prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes, porque muitos deles ainda não tinham chegado a praticar violência sexual e queriam ajuda para se conterem diante dos seus desejos, das suas vontades. Eu e um grupo de outras pessoas fizemos a nota técnica CRP 09004 de 2019, que é a primeira do Brasil que vai discutir a atuação da psicologia com autores de violência sexual e ou pessoas que possuem desejo sexual por crianças e adolescentes. Para quem quiser conhecer ela está no site do Conselho Regional de Psicologia de Goiás.
No canto direito tem notas técnicas e tem outras notas técnicas interessantíssimas lá. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. No 10º Congresso Nacional da Psicologia, que foi em 2019, eu aprovei uma proposta que saiu de Goiânia e foi para a etapa nacional e foi amplamente debatida, discutida e modificada, mas a versão final ficou a seguinte: ampliar o debate, fomentar campanhas, produzir materiais e qualificar referências, bem como estimular a criação e ampliação de serviços de atendimento em psicologia para autores de violência psicológica, física e sexual nas comunidades e nas prisões, pautados na perspectiva de responsabilização e não somente na criminalização do ato de violência, com vistas à prevenção de reincidências e proteção de potenciais vítimas, considerando os aspectos psicológicos, sociais e culturais na produção da violência. Então essas diretrizes ficam para as próximas gestões do Sistema Conselhos de Psicologia, no caso essa gestão atual. Então, eu acho que tudo que eu trouxe aqui coloca a violência doméstica, sim, como um problema de saúde pública e de saúde mental, em decorrência dos danos e prejuízos psicológicos que ela produz no psiquismo das pessoas que estão envolvidas, que é exatamente o tema da nossa palestra aqui hoje. Entretanto, infelizmente, esses casos não são referenciados dentro do sistema de saúde público brasileiro, saúde mental público brasileiro, que é a rede de atenção psicossocial, não são encaminhados como uma demanda primária. A RAPS, a demanda primária dela são casos crônicos e persistentes de transtornos mentais graves, né? Mas não se entende que talvez essa violência é exatamente a produtora desses transtornos mentais graves. Temos também os CAPS, álcool e outras drogas. Então, encaminha-se a pessoa que faz uso e abuso de álcool e outras drogas, mas também não se consegue compreender que muitas vezes essa pessoa está fazendo uso dessas substâncias exatamente por estar vivenciando os prejuízos psicológicos das violências. Precisamos falar das emoções para minimizar estes prejuízos psicológicos da violência. Precisamos falar do medo, da raiva. Alegria, ninguém tem alegria de estar em situação de violência, né? Mas eu trago ela aqui como uma das nossas emoções primárias: nojo e tristeza. Se somos impedidos de falar das emoções, o corpo vira uma panela de pressão que pode explodir para qualquer lado, para o uso de drogas, para violência doméstica, compulsões, transtornos mentais graves, jogo, sexo e etc. Trago aqui o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que precisa ser um livro de cabeceira, no qual, no artigo 1º, ele fala, na letra B, que nós devemos assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais estejamos capacitados pessoal, teórica e tecnicamente. Olha que importante isso. E aí trago também Cavalcante e Cavalcante, de 2006, que dizem que quando o psicólogo atua com imperícia, incapacidade, imprudência, negligência e má-fé, isso é mais venenoso do que o remédio. No Conselho Regional de Psicologia, eu sou o presidente da Comissão de Orientação e Ética, e desde que quando comecei a pensar na ética profissional, eu não consigo fazer nenhuma fala sem me referir a isto, né, ao Código de Ética e pensar em como que temos construído uma psicologia ética, técnica e científica. Voltando ao tema da nossa aula, então, agora para finalizar, né, o tema é a violência doméstica e os prejuízos psicológicos para os envolvidos. Eu vou trazer uma luz no fim do túnel, uma esperança de Cunningham e Baker, de 2007, que falam que uma criança que vive com violência
é mudada para sempre, mas não para sempre danificada. Existe esperança, existe vida após a violência e a gente não pode nunca entender que esses prejuízos são irreversíveis, porque se fosse assim, essas pessoas viveriam para sempre na escuridão da violência e do medo e da raiva e da ansiedade, e é exatamente o que nós psicólogos estamos fazendo com essas pessoas é que vai tirá-las dessa condição. Convido vocês para a primeira jornada de Famílias, Casais, Sexualidade e Violência Sexual, exercício profissional da psicóloga, que acontecerá dia 24 de julho de 2021, no período matutino e vespertino, no meu canal do YouTube, que é youtube.com/DRA Karen Esber. Estão todas convidadas. Neste ano farei supervisões clínicas online e em grupo a partir da teoria sistêmica com os temas famílias, casais, indivíduos, sexualidade e violência sexual. Convido vocês a conhecerem também. E farei também a turma 2 do curso Autores de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Teoria e Prática, que vai acontecer entre agosto e outubro de 2021. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu site é www.karenesber.com.br e vocês podem entrar em contato por e-mail através do e-mail falecomadra@karenesber@gmail.com. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigada e coloco-me à disposição para conversar com vocês pelas minhas redes sociais. Até lá!